01. O esquema da imagem resume como um linfócito TCD4 mais naive pode se diferenciar em diferentes perfis funcionais, TH1, TH2, TH17 e TREG, dependendo das citocinas presentes no ambiente, e como cada perfil passa a produzir citocinas próprias que direcionam um tipo específico de resposta imune. A lógica principal é, o linfócito T naive ainda não tem uma função efetora definida. Ele precisa ser ativado por uma célula apresentadora de antígeno, receber os sinais corretos e, principalmente, receber citocinas que vão empurrar esse linfócito para um perfil específico. Depois que ele se diferencia, ele deixa de ser apenas um linfócito T naive e passa a ser uma célula efetora, capaz de produzir citocinas, ativar outras células e coordenar uma resposta imune adequada ao tipo de ameaça. No começo do esquema aparece a célula T naive. Essa célula é um linfócito TCD4+, que já amadureceu no timo, já passou por seleção positiva e negativa, mas ainda não encontrou seu antígeno específico nos órgãos linfoides secundários. Quando ela encontra uma célula apresentadora de antígeno, como uma célula dendrítica, recebe o primeiro sinal pelo reconhecimento do complexo peptídeo MHC pelo TCR. O segundo sinal vem da coestimulação, principalmente CD28 no linfócito T ligando B7 na APC. O terceiro sinal é formado pelas citocinas presentes no ambiente. É esse terceiro sinal que define se o linfócito T naive vai virar TH1, TH2, TH17 ou TREG. A primeira seta do esquema, identificada como A, corresponde à diferenciação para TH1. A principal citocina que induz esse perfil é a IL-12. A IL-12 geralmente é produzida por células apresentadoras de antígeno ativadas, especialmente células dendríticas e macrófagos. Em situações em que o sistema imune percebe micro-organismos intracelulares, como algumas bactérias e protozoários, sob influência da IL-12, o linfócito T naive se diferencia em TH1. Depois de diferenciado, o TH1 passa a produzir principalmente IFN, que corresponde à letra D no esquema. O IFN é a citocina mais importante da resposta TH1. Ele ativa macrófagos de forma intensa, aumentando sua capacidade microbicida. Isso significa que o macrófago passa a produzir mais espécies reativas de oxigênio, óxido nítrico e enzimas lisossomicas, ficando mais eficiente para destruir micro-organismos que foram fagocitados. Por isso, a célula inata mais associada ao perfil TH1 é o macrófago. A função geral da resposta TH1 é combater micro-organismos intracelulares ou pequenos micro-organismos que podem ser fagocitados. Além disso, TH1 também favorece a troca de classe em linfócitos B para anticorpos IgG opsonizantes. Esses anticorpos IgG ajudam a marcar o micro-organismo para que ele seja reconhecido e fagocitado com mais eficiência por macrófagos e neutrófilos. Então, de forma bem resumida, TH1 é o perfil da ativação de macrófagos, da resposta contra micro-organismos intracelulares e da produção de IgG opsonizante. A segunda seta, identificada como B, corresponde à diferenciação para TH2. A principal citocina que induz TH2 é a IL-4. Quando o linfócito T naive recebe IL-4 durante sua ativação, ele tende a se diferenciar em TH2. Depois de diferenciado, o TH2 produz IL-4, IL-5 e IL-13, que correspondem à letra E no esquema. Essas três citocinas são fundamentais para respostas contra eumintos e para reações alérgicas. A IL-4 produzida por TH2 estimula linfócitos B a fazerem troca de classe para IgE. A IgE é um anticorpo muito relacionado a mastócitos, basófilos e eosinófilos. Ela se liga a receptores Fc na superfície dos mastócitos, e quando o antígeno se liga à IgE presa nesses mastócitos, ocorre ativação e degranulação, liberando histamina, mediadores lipídicos e citocinas. Esse mecanismo é útil na defesa contra parasitas grandes como eumintos, mas também está envolvido em alergias. A IL-5, por sua vez, é a principal citocina de ativação de eosinófilos. Os eosinófilos liberam grânulos tóxicos que ajudam a danificar eumintos, que são grandes demais para serem fagocitados. A IL-13 atua principalmente em epitélios, estimulando produção de muco, aumento do peristaltismo e mecanismos de barreira. Por isso, a resposta TH2 está ligada a IgE, mastócitos, eosinófilos, muco, eumintos e alergia. A célula inata mais associada a esse perfil é o eosinófilo, mas também entram mastócitos e basófilos. A terceira seta, identificada como C, corresponde à diferenciação para TH17. Esse perfil geralmente depende da combinação de TGF com citocinas inflamatórias, principalmente IL-6, IL-1 e IL-23. De forma simplificada, no exercício a resposta pode aparecer como TGF mais IL-6 com participação de IL-23 na estabilização, manutenção do perfil TH17. Depois que o linfócito T naive se diferencia em TH17, ele passa a produzir principalmente IL-17 e IL-22, que correspondem à letra F no esquema. 02. A IL-17 é uma citocina muito importante para o recrutamento e ativação de neutrófilos. Ela estimula células do tecido, como células epiteliais e células endoteliais, a produzirem quimiocinas e citocinas pró-inflamatórias. Essas quimiocinas atraem neutrófilos para o local da infecção. Por isso, TH17 é essencial contra bactérias extracelulares e fungos, especialmente em barreiras como pele, intestino, pulmão e mucosas. Já a IL-22 age principalmente sobre células epiteliais, fortalecendo a barreira, estimulando produção de peptídeos antimicrobianos e ajudando na defesa local. Então, a resposta TH17 está muito relacionada à imunidade de barreira. A célula inata mais associada a esse perfil é o neutrófilo.
Quando o TH17 está desregulado, pode contribuir para a inflamação crônica e doenças autoimunes. A quarta seta, identificada como G, corresponde à diferenciação para TREG. O perfil TREG é induzido principalmente por TGF associado a IL-2. Enquanto TH1, TH2 e TH17 são perfis mais inflamatórios ou efetores, o TREG é um perfil regulador. Ele existe para controlar a resposta imune, impedir excesso de inflamação e manter a tolerância imunológica. Depois de diferenciado, o TREG produz principalmente IL-10 e TGF, que correspondem à letra H no esquema. A IL-10 é uma citocina anti-inflamatória. Ela reduz a ativação de macrófagos e células dendríticas, diminui a produção de citocinas inflamatórias e ajuda a frear respostas imunes exageradas. O TGF também tem função reguladora, inibe proliferação e função efetora de linfócitos, ajuda na manutenção de TREG em mucosas, favorece a troca de classe para a IgA. Por isso, o TREG está associado à tolerância, controle da inflamação, prevenção de autoimunidade e homeostase de mucosas. Ele não está ligado a uma célula inata única como o TH1 está ligado ao macrófago ou TH17 ao neutrófilo. Ele atua suprimindo a atividade de várias células como APCS, macrófagos, linfócitos T e linfócitos B. A imagem também traz uma parte sobre ativação e diferenciação dos linfócitos B. Para entender essa parte, é importante lembrar que o linfócito B reconhece o antígeno de forma diferente do linfócito T. O linfócito T reconhece peptídeo apresentado por MHC. Já o linfócito B reconhece o antígeno nativo diretamente pelo BCR, que é a imunoglobulina de membrana. Depois de reconhecer o antígeno, o linfócito B pode ser ativado de forma T-independente ou T-dependente. No contexto da imagem e da pergunta, o foco principal é a ativação T-dependente, porque é ela que gera troca de classe, maturação de afinidade e memória. Na ativação BT-dependente, o linfócito B primeiro reconhece um antígeno proteico pelo BCR. Depois ele internaliza esse antígeno, processa a proteína em peptídeos e apresenta esses peptídeos em moléculas de MHC segunda. Em seguida, um linfócito TCD4+, geralmente um TFH, reconhece esse peptídeo MHC segunda apresentado pelo linfócito B. A partir daí, o T fornece ajuda ao B por duas vias principais: contato direto por CD40, CD40L e secreção de citocinas. A interação CD40, CD40L é indispensável. O CD40 fica no linfócito B, e o CD40L fica no linfócito T auxiliar ativado. Essa ligação funciona como um sinal de autorização para o linfócito B fazer uma resposta mais sofisticada. Sem CD40, CD40L, o linfócito B pode até produzir IgM, mas tem muita dificuldade para fazer troca de classe, formar centro germinativo, gerar plasmócitos de vida longa, fazer maturação de afinidade e formar células B de memória. Por isso, defeitos em CD40L estão associados à síndrome PERIG, em que o indivíduo tem dificuldade de trocar IgM para IgG, IgA ou IgE. Além do CD40, CD40L, as citocinas produzidas pelo linfócito T determinam qual isótipo de anticorpo o linfócito B irá produzir. Se o ambiente é dominado por IFN, associado a TH1, o linfócito B tende a produzir IgG opsonizante. Esse tipo de IgG ajuda na fagocitose e na ativação de complemento, sendo útil contra micro-organismos pequenos e fagocitáveis. Se o ambiente é dominado por IL-4, associado a TH2, o linfócito B pode fazer troca de classe para IgE, importante na resposta contra eumintos e nas alergias. Se a TGF, especialmente em ambiente de mucosa ou associado a TREG, a troca pode favorecer IgA, que é o anticorpo mais importante das mucosas, atuando na neutralização de patógenos e toxinas sem provocar inflamação intensa. A IL-21, muito associada ao TFH, ajuda fortemente a resposta de centro germinativo, favorecendo proliferação, diferenciação, plasmócitos de vida longa e memória. Outro ponto essencial da imagem é a enzima AIDE. AIDE significa Activation Induced Cytidine Deaminase. Ela é ativada no linfócito B após sinais como CD40, CD40L e citocinas. A AIDE participa de dois processos fundamentais: troca de classe e hipermutação somática. Na troca de classe, o linfócito B muda a região constante da cadeia pesada da imunoglobulina. Isso significa que ele pode deixar de produzir IgM e passar a produzir IgG, IgA ou IgE. Porém, a região variável do anticorpo permanece a mesma. Como a região variável é a parte que reconhece o antígeno, a especificidade não muda. Portanto, o anticorpo continua reconhecendo o mesmo antígeno, mas agora com uma nova função efetora. Essa frase é muito importante para a prova. A troca de classe muda a função do anticorpo, mas não muda sua especificidade. 03. A hipermutação somática também depende da AIDE e ocorre principalmente nos centros germinativos. Nesse processo, surgem mutações pontuais na região variável dos genes de imunoglobulina. Algumas mutações aumentam a afinidade do BCR pelo antígeno, outras reduzem. Os linfócitos B competem por antígeno apresentado por células dendríticas foliculares. Os B que conseguem se ligar melhor ao antígeno recebem sinais de sobrevivência e proliferam. Os que têm baixa afinidade tendem a morrer. Esse processo se chama maturação de afinidade. O resultado final é a produção de anticorpos cada vez mais específicos e com maior afinidade pelo antígeno. A imagem também lembra o rearranjo VDJ. Esse processo não deve ser confundido com a troca de classe. O rearranjo VDJ acontece antes da ativação pelo antígeno, durante o desenvolvimento dos linfócitos B e T. No linfócito B, ocorre na medula óssea e gera a região variável do BCR anticorpo. Ele serve para criar diversidade e especificidade. Já a troca de classe acontece depois da ativação do linfócito B, nos órgãos linfóides secundários, principalmente em respostas T-dependentes.
O rearranjo VDJ cria o receptor específico. A troca de classe muda a função do anticorpo sem mudar o alvo reconhecido. Agora, respondendo diretamente à pergunta discursiva. Os mecanismos efetores da resposta TH1 e TH2 são diferentes porque cada perfil foi feito para lidar com tipos diferentes de ameaças. A resposta TH1 é uma resposta voltada principalmente contra micro-organismos intracelulares e micro-organismos pequenos que podem ser fagocitados. Ela é induzida por IL-12 e tem como principal citocina efetora o IFN. O IFN ativa macrófagos, aumenta a produção de substâncias microbicidas e favorece a destruição de micro-organismos fagocitados. Além disso, a resposta TH1 favorece anticorpos IgG opsonizantes, que marcam o patógeno para fagocitose. Portanto, o TH1 trabalha em conjunto com macrófagos IgG para eliminar patógenos intracelulares ou fagocitáveis. A resposta TH2, por outro lado, é voltada contra eumintos e também participa das alergias. Ela é induzida por IL-4 e produz IL-4, IL-5 e IL-13. A IL-4 induz troca de classe para IgE. A IL-5 ativa eosinófilos. E a IL-13 aumenta a produção de muco, peristaltismo e mecanismos de barreira. A IgE se liga a mastócitos e quando ocorre novo contato com o antígeno, pode desencadear degranulação, liberando mediadores como histamina. Isso ajuda contra parasitas grandes que não são facilmente fagocitados, mas também explica reações alérgicas quando o antígeno é inofensivo, como pólen, ácaros ou alimentos. Os principais sinais responsáveis pela ativação e diferenciação dos linfócitos B incluem o reconhecimento do antígeno pelo BCR, a apresentação do antígeno em MHC segunda para o TCD4+, TFH, a interação CD40-CD40L, as citocinas produzidas pelo linfócito T e a ativação da enzima AID. O BCR dá especificidade ao linfócito B. O MHC segunda permite que ele receba ajuda do T. O CD40-L permite ativação completa e centro germinativo. As citocinas definem o isótipo do anticorpo. A AID permite troca de classe e hipermutação somática. O resultado final é a formação de plasmócitos produtores de anticorpos de maior afinidade e células B de memória. Então, a ideia central de toda a imagem é que o sistema imune não ativa todos os linfócitos do mesmo jeito. Ele escolhe o perfil conforme o tipo de ameaça. Se o problema é microorganismo intracelular, predomina TH1, IFN, macrófagos e IgG opsonizante. Se o problema é euminto ou alergia, predomina TH2, IL-4, IL-5, IL-13, IgE, eosinófilos e mastócitos. Se o problema é bactéria extracelular ou fungo em barreira, entra TH17, IL-17, IL-22 e neutrófilos. Se é necessário controlar a resposta e manter tolerância, entra TREG, IL-10 e TGF. E quando o linfócito B precisa produzir anticorpos mais eficientes, ele depende da ajuda do T, especialmente por CD40, CD40L, citocinas e AID.